Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve, quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está Ricardo Honório, coordenador do Grupo Espírita Peixotinho de Brasília. E hoje falaremos sobre os seres orgânicos e inorgânicos, cujo tema está contido nas questões número 60 a 67 do Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, mais uma vez é uma satisfação tê-lo conosco. A satisfação é sempre minha, Maris. E como digo sempre, a sensação de estar contribuindo, de estar colaborando com esta casa e com os amigos que nos ouvem, mesmo que minimamente, considerando as nossas potencialidades, mas é uma satisfação estar aqui contigo. A gente inicia o capítulo 4, que trata do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Isso, exatamente. Então, vamos ver a preleção que tem e a gente entrar na primeira questão. Nos diz assim: os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se forma senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então a gente vê aqui que o Kardec nos traz uma definição para que a gente entenda o que é um ser orgânico e inorgânico. Para aquele que pega uma leitura e sabe, mas o que é que se trata de um e trata de outro? Né? E vem dentro disso a primeira questão. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A resposta: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Pois é, aqui começa a necessidade de a gente esmiuçar mais essas questões. Ele diz: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Se o leitor for buscar esta palavra nos dicionários, ele vai ter sempre lá dizendo que animalizado é aquele que tomou forma de animal, que se tornou bruto, etc, etc. Aqui, mas também na internet, você vai encontrar obras que comentam o termo utilizado pelos espíritos, onde animalizado vem no sentido de dar animação, de dar vida. Movimento. Nós poderíamos até sugerir que, ao invés de animalizado, usássemos o termo vitalizado. A matéria vitalizada. Porque, como nós vamos ver, ela vai receber o princípio vital que vai dar essa animação, essa vida para a matéria. Então, a gente vê que a matéria orgânica, ela tem movimento, ela está imbuída, nós vamos ver, do princípio vital. A matéria inorgânica, ela não tem a presença desse princípio vital. E, consequentemente, não é animalizada. Não é animalizada. Ou vitalizada. Aí está passando para a questão 62, né? Qual é a causa da animalização da matéria? Aí ele vem e responde: a sua união com o princípio vital. Exatamente. O princípio vital é quem vai dar à matéria orgânica essa animalidade, essa vitalidade. E mais na frente nós vamos ver, como quando o Kardec vai perguntar, qual a origem, então, desse princípio vital? É porque, às vezes, eu lembro lá, no início, quando a gente começou a estudar a doutrina espírita, eu tive uma dificuldade muito grande para compreender o princípio vital. Né? O nosso instrutor, na época, ele sempre lembrava, e o próprio Kardec aqui, depois ele vem mostrando, porque a gente pensa assim, o que é que dá vida à matéria? É o espírito. Primeiro ponto. Então, você tem a matéria, vem o espírito e dá vida ao espírito. Mas vamos dizer assim, você está adoentado. O espírito está presente, o corpo está adoentado, sem energia. Esse princípio vital anda fraco no corpo.
O corpo está sem vitalidade. Sem vitalidade. Então a gente fala. Então é para que a gente faça esse comentário, para que as pessoas possam ter uma noção, né, que esse princípio vital está exatamente, é como se fosse uma descarga elétrica, ou seja, você recarrega a sua bateria para que você tenha mais força. E aí o espírito que dá vida à matéria possa, vamos dizer assim, exercitá-la com maior desenvoltura. É só para tirar essa dúvida das pessoas que a gente... Que princípio é esse? Como é que se dá? Mas o próprio nome, você foi muito feliz no seu comentário. O próprio nome de princípio vital, que ele lembra vitalidade, a energia que impulsiona, né? Nós podemos até citar um ou outro exemplo paralelo ao seu, para que as pessoas entendam bem isso. Imagine um carro. Quem é que faz o carro andar? O motorista. Né? Então, nessa relação, o carro é o corpo, o motorista é o espírito que dá movimento. Mas se o carro tiver sem gasolina, sem combustível... Ou sem energia, sem bateria. Ou sem energia, sem bateria. Ele não vai Por funcionar. melhor que seja o motorista, o carro não anda. Não anda. Então, voltando agora, o corpo humano é o veículo que o espírito encarnado utiliza. Mas este veículo precisa estar vitalizado para que o espírito possa fazer uso dele. Ótimo. Maravilha. Então a gente consegue ter essa ideia. A gente vai ver que nas questões posteriores a gente vai chegar nessa conclusão também, né? A questão 63, ele nos diz então: o princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é um efeito ou é uma causa? Então, olha que interessante, né? Porque a gente vem falando de matéria. De repente surge um ser intermediário. E nós já vimos assim que o universo tem Deus, espírito e matéria. De repente surge um intermediário ali, um intruso. Né? Aí ele vem perguntar assim: o princípio vital reside num agente particular ou não é mais do que uma propriedade da matéria organizada? Uma outra palavra, é um efeito, uma causa. Vamos ver o que é que ele nos traz. É uma e outra coisa. É causa e é efeito. É causa e efeito, né? A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então a vida é um efeito dele. Esse agente sem a matéria não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Agora ele é causa. Ele é causa. Né? Agora ela é causa. É legal. Então a gente percebe exatamente como o princípio vital ele vem atuando, e nós vamos ver mais adiante, né, que a matéria dentro, quando a gente fala em fluido cósmico universal, que é a matéria mais elementar existente no universo, e deste fluido cósmico universal, tudo que existe no mundo, exceto o Espírito e Deus, tem origem nele. A gente vai ver que o próprio princípio vital é uma derivação das muitas transformações que o fluido cósmico universal sofreu. Exatamente para dar animalidade, vitalidade à matéria. Isso gerou, certamente, talvez você tenha vivido uma experiência dessa, muitas discussões em grupos de estudos, Isso. Pano para as mangas, como se diz. E é gostoso. E é gostoso. Nesse conjunto de perguntas e respostas, eu acho que o Espírito Verdade deixa claro, porque como ele mesmo diz que Deus criou o princípio material e o princípio espiritual, tudo que advém tem que estar em um ou em outro. Sim. Como não é espírito, é matéria. Com certeza. E como a gente vai ver mais na frente, o fluido vital é um princípio? Não é o princípio, ele é uma decorrência do princípio material, que é uma variação, como você bem disse, do fluido cósmico universal, que é a matéria. Isso. Né? Aí, entendendo, né, que dentro das nossas leituras, quem está nos escutando pode chegar assim: mas será que esse pessoal não está atualizado com a ciência quântica, onde diz que a matéria não existe? É porque as pessoas querem entender, quando a gente fala matéria, venhamos aqui, quando a gente fala que o fluido cósmico universal é a matéria, não é que ele é matéria, ele é a causa, a origem da matéria pela qual hoje nós estamos vendo, tocamos. Exatamente. Eu acho, até para tirar qualquer dúvida, quando eu digo é matéria, eu estou dizendo não é espírito. Isso é claro. Então, que as pessoas que estejam nos escutando, né? Porque elas falam: tem que estudar física quântica, a matéria já foi comprovada que ela não existe. Tudo bem, não existe na forma que a gente percebe.
né? A forma como a gente percebe é uma variação da matéria. Do fluido cósmico Do fluido cósmico, bem universal. Bem dito. Que uma das suas variações é essa matéria Densa. enrijecida, densa, que a gente percebe e nós a utilizamos. Exatamente. Ok. Então, a questão 64, assim, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Olha aquilo que a gente estava conversando, né? É a mesma dúvida que o Kardec teve. Por exemplo, o princípio vital forma um terceiro, olha só, né? Forma esse terceiro elemento. Aí ele vem falando, sem dúvida é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Qual seja o princípio material. O princípio material. Né? Exatamente. Então, interessante que a gente possa conversar um pouquinho mais. Então, quando a gente pensa assim, magnetismo, eletricidade, luz, tudo que não for espírito, tudo tem sua origem no fluido cósmico universal, nas suas inúmeras, infinitas, que a gente não tem nem a possibilidade ainda de conceber, variações. Nos surgindo, então, para que o espírito habite um corpo material, ele vai precisar que esse corpo esteja animalizado, que o princípio vital ali se faça presente. Né? Exatamente, Maria. Aí ele vem e coloca uma subpergunta, né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal em razão de certas modificações? Aí fala, é a consequência de tudo que nós dissemos. Você concluiu corretamente. Não é verdade? Então, nada mais do que isso. Pois é. Aí podemos passar para a questão 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Pergunta dele. Pergunta interessante. Aí vamos lá. Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético, o fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Exatamente. E a gente vê que essa questão 65, o Kardec vem aprofundando, como que confirmando as outras. Isso. Que a gente vê que essa resposta já está aqui atrás. Tá aqui. Muitas pessoas até criticam Kardec, a gente já tinha até conversado isso. Já comentamos isso. Porque as perguntas que ele faz, mas eu já vi isso lá atrás. Mas ele tem a preocupação de tirar todas as dúvidas possíveis que possam ficar nesse raciocínio. Então, quando ele vem e coloca que o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos, é quando ele quer ter, ele exatamente quer confirmar que o princípio vital é de origem do fluido cósmico universal. Tem ele como fonte. Né? Por sua vez, é o fluido magnético. Ainda gera o fluido magnético, a gente pode entender da ação do fluido magnético, do fluido elétrico animalizado. Interessante, por exemplo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente dava aula para os alunos de fase 1 aqui, e sempre tem umas dúvidas que as pessoas chegam, né? Aí fala assim, fulano, nossa, eu não gosto de falar com fulano, que parece que o fulano ele é muito negativo. A gente pega uma carga pesada, né? E a gente fala assim bem fraquinho. Foi um peso que foi colocado. Sugou minhas energias. Sugou as minhas energias, né? Então, o que é interessante? Ou quando a pessoa chega assim, nossa, passaram um galho de arruda ou de peão, um pé de peão em você, murchou, você está carregado, né? Você está carregado. Na época das benzedeiras, né? Que hoje ainda tem muito no nosso interior, no nosso Brasil. Então eu sempre falava assim, veja só, nós temos o princípio vital. A nossa bateria, quando ela está descompassada, então nós ficamos a sugar energia de tudo que está à nossa volta. Se alguém que também tem o princípio vital, que é um fluido magnético que nós temos, o que acontece? Se você está descompensado, você suga essa energia de quem está próximo de você. Então, muitas vezes a gente doa, nós somos doadores dessa energia. E a pessoa, ela por estar desequilibrada, ela está sugando e aquilo parece um poço sem fundo. Então, quando muitas vezes você passa perto de uma planta e você, a arruda, que é uma planta muito sensível, e você olha para aquela arruda perto e ela murcha, não foi o seu mal olhado. É que o ser está descompensado energeticamente e ele sugou o fluido vital daquela planta a ponto de matá-la. Sugou toda a energia vital por ele estar descompensado. Então, muitas vezes, não é você estar descarregado, você está descarregado e descompassado.
Você tem que se reestruturar. E aí vale um comentário interessante, Marício. Você falou duas coisas que eu fico pensando no como vai o nosso ouvinte entender. Alguém pode pensar assim, poxa vida, então eu vou ficar em casa quieto, não vou passar perto de ninguém, porque eu não sei quem é que está descompensado e eu vou me desenergizar. E a gente sabe que não é isso. Quando alguém, agora complementando o teu raciocínio, quando alguém se deixa desenergizar por conta de algum desequilibrado que se aproxima dele, é porque essa pessoa não está sabendo também manter-se em equilíbrio. Está também, de alguma forma, se descompensando. Isso. E aí tem um dito popular que eu gosto de citar para dar esse exemplo. Aquilo que diz assim, o que vem de baixo não me atinge. Né? Conhecemos esse dito popular. E eu digo, realmente, o que vem de baixo não nos atinge. Mas quando eu digo assim, eu estou dizendo, o que vem de uma frequência vibratória baixa não me atinge. Por quê? Eu estou vibrando numa frequência vibratória mais alta. Isso. Então, se eu estou numa frequência vibratória mais alta, eu não me descompenso por alguém que está numa frequência vibratória mais baixa. Mesmo porque, ainda completando o teu raciocínio, meu caro, o espírito, quando ele está em equilíbrio, ele busca da própria natureza, do próprio ar, do qual ele se encontra, porque nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Assim como estamos imersos no ar atmosférico. Então, a gente busca o nosso equilíbrio dessa energia. Então, se mesmo uma pessoa estiver do nosso lado, nós vamos estar doando, ao mesmo tempo que nós vamos estar repondo pelo equilíbrio do qual nós nos encontramos. Então, não há do que ter medo de passear na rua. Não há do que ter medo. Encontrar-se com ninguém. E o outro comentário que você falou é das benzedeiras, que você citou, mas eu acho que você concorda com o que eu vou dizer. Nenhum demérito para essas pessoas. De jeito nenhum. Né? A fé, algumas até, e eu que sou do interior, eu cheguei a ser benzido por algumas, você também, né? Mesmo na capital pernambucana, em Recife. Em Recife, no interior da Paraíba, e quando a gente ficava ali assim meio borocochô, a mãe corria, vinha lá a benzedeira e benzia. E a gente diz assim, poxa, mas elas não conheciam nada de espiritismo? Fé, meu amigo. Né? A fé, o magnetismo fazia com que nos recuperássemos daquela queda no padrão vibratório. Isso. E ainda hoje, certamente, deve haver benzedeiras, rezadeiras. E nós vamos ver que a doutrina espírita vai nos mostrar lá na frente, né, que nada mais isso do que um passe. É um passe. Nós recebemos o passe. O que a benzedeira faz é abrir um passe. Dentro do conhecimento que ela tem, da fé que ela tem, do magnetismo que ela tem, ela passa aquilo e a espiritualidade se utiliza de todo sentimento puro. E uma benzedeira, ela, quando ela está trabalhando por amor. Exatamente. Então, ela, dentro do conhecimento dela, a espiritualidade se utiliza. E aí a beleza da doutrina espírita é que ela vem e nos esclarece como esse fato se dá. E nada ocorre, derroga. Independente de qualquer religião onde ele esteja. O ato é o ato de amor. É o ato dela estar ali querendo ajudar um ser. De doação. De doação. Exatamente, Maria. Maravilha. Então, prosseguindo, nós vamos para a questão 66, onde ele pergunta assim, ó, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Aí a resposta, sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade, e o distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Exatamente. A matéria não gera o movimento da vida, ela recebe o movimento. Exatamente, por intermédio da vitalidade do fluido vital. Aí mostrando assim que dentro das muitas espécies, né, cada um é modificado de acordo com a espécie, não impedindo que haja uma conexão entre espécies distintas. Sim, sem dúvida. E aí a subpergunta da pergunta 67, ela é muito interessante, que ela traz uma luz para uma questão que algumas vezes pode passar despercebida. Quando Kardec pergunta assim, poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Olha que interessante. Pois é. Né? E eu fico imaginando o seguinte, imagina na hora que uma criança nasce, né? O primeiro sorvete de oxigênio, a primeira respiração. Né? Então você vê, o oxigênio estava ali o tempo todo. Sim. Bastou que a criança o sorvesse. Isso. E a partir daí, dessa primeira respiração, esse oxigênio, esse ar,
estimula os pulmões a funcionar e a partir daí não para mais. É verdade. Né? E a partir daí não para mais, até que vem a morte do corpo físico. Ou seja, estava latente a qualidade ou a condição do pulmão de respirar. Isso. Faltando apenas a primeira lufada de ar para que ele começasse. Então, a vida material vem nesse sentido. Está latente. Está latente. Chegado o primeiro vórtice de energia vital, a vida se faz. Agora aqui a gente fez uma inversão, né? A gente pulou da 66 para a questão segunda da 67, a gente vai ter que voltar na questão 67. É verdade. Nós vamos ter que voltar na questão 67, né? Então, nós já saímos da 66, ele já pegou o gancho na segunda da 67. A questão 67 fala assim, ó, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? E é exatamente né? isso. Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Exatamente. É necessária a união dessas duas coisas para se produzir a vida. Não adianta o espírito chegar a habitar um corpo sem princípio vital, ele não vai ter condição nenhuma. É o carro sem combustível. É o carro sem combustível, vai ficar lá. E nem ele, e nem o espírito agir sobre o princípio vital sem o corpo. Isso. Não adianta ter o combustível se não tiver o carro. Perfeito. Aí ele vem falando aqui um comentário no final, né? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Olha só. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com um atrito que desenvolve o calor. Uma coisa gera outra. Então, o que mais importante que a gente possa guardar desse nosso estudo é exatamente essa conclusão que o Kardec nos traz, que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. O espírito ele não consegue habitar um corpo orgânico se esse não estiver envolto em fluido vital. Pois é, Maris. E já que a gente tem aqui uns minutinhos, lembrando que nós estamos falando de orgânicos. E como o Kardec definiu lá no início, vem aí também os vegetais Sim. e os animais. Isso. Né? E alguém pode pensar assim, mas o vegetal que está ali plantado, qual é o movimento dele? Para cima. Sim. O vegetal não cresce? Ele não E sai... a raiz? E a raiz? Ele não sai de uma sementinha e se desenvolve? Isso. Né? Então, tudo isso são os movimentos previstos para o vegetal. E assim, os animais, os seres humanos e assim sucessivamente. É uma maravilha, então. Então, ficamos sempre no aguardo, né, de que os nossos companheiros estejam nos escutando. Chegamos, sim, a termo, mais uma vez, dessa introdução do capítulo 4, Princípio Vital. Né? Então, nosso tempo ele já está se esgotando. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos o estudo do capítulo 4 do livro 1. Aí a gente vai falar sobre a vida e a morte. Olha que tema maravilhoso, né? Falamos a visão que a doutrina espírita nos traz da vida e da morte. E bem sequencial, né? Bem sequencial. Falamos da vitalidade Isso. e agora vamos falar da vida e da morte, né? E da morte. Então não percam, né? Lembrando que as suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Felicidade a todos e muita paz, meu caro Honório, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Obrigado pela oportunidade e muita paz para todos. Que assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.